Olá, turma do nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Nessa videoaula, a gente vai fazer correções de atividades. Qual será a dinâmica da nossa correção? A gente vai primeiro corrigir as atividades do livro e depois a gente corrige a nossa avaliação somativa, que é a hora da revisão. Os assuntos tratados são referentes à Europa. Animados? Vamos? Então, nono ano, vamos começar a correção pelas atividades do livro. Começando pelas correções da página 125. Número 1. Qual é a relação de pesquisas desenvolvidas por cientistas nos séculos 18 e 19 com as práticas da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial? As ideias de superioridade racial, eugenia e melhoramento racial foram defendidas pela Alemanha nazista, que também praticou o genocídio de milhões de pessoas sob o pretexto de preservar a raça ariana. Questão 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos bastou para eliminar a discriminação e o preconceito contra determinados grupos? Justifique sua resposta. Não, pois a ideia de melhoramento racial e de genocídios continuou a existir, ainda que legalmente proibida e moralmente rechaçada. Atividades agora, nono ano, as páginas 137 e 138. Observe o mapa Rússia, Repúblicas Autônomas, do capítulo Desintegrações e Conflitos, e explique por que a Rússia é considerada um grande mosaico étnico-religioso. Quantas repúblicas autônomas existem no país? Porque 20% da população russa pertence a 100 minorias étnicas, grande parte delas vivendo em repúblicas autônomas. No país existem 21 repúblicas autônomas. Questão 9. Leia a manchete e faça as atividades. Ataque à igreja na Chechênia deixa 7 mortos, incluindo 4 atiradores. Letra A. Onde se localiza a Chechênia? A Rússia. Letra B. Em 1991, a Chechênia declarou sua independência. Explique o que ocorreu depois disso, contextualizando o fato noticiado na manchete. A Rússia não reconheceu a independência da Chechênia e invadiu seu território. Ataques de grupos chechênios e separatistas se sucederam. Em 2003, a Chechênia passou a ser diretamente administrada por Moscou. Questão 10. Em 1999, tornou-se um protetorado internacional e anos depois conquistou a soberania plena, ainda que não reconhecida por todos os estados da ONU. O texto trata da letra A do Kosovo. Número 11. Região formada por províncias da Espanha e da França, no qual é falado o euskera. Estamos falando aí do País Basco, letra B. Questão 12. Sobre as migrações internacionais para a Europa, responda as questões. A Europa sempre foi um continente de atração de imigrantes? Explique. Não. Do final do século XIX até o início do século XX, a Europa foi um continente de emigrantes. Letra B. Que países europeus mais receberam imigrantes e qual a origem dos principais grupos? Então, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Grécia e Holanda. Os imigrantes são originários do leste europeu, da África, da Ásia e da América Latina. Número 13. Observe a fotografia e responda. Letra A. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida e de renda na Europa? Justifique sua resposta relacionando-a à cena retratada. Não, já que muitos não conseguem entrar legalmente no continente e são obrigados a trabalhar em atividades com baixa remuneração. Letra B. Qual é a relação da presença de imigrantes na Europa com xenofobia? Muitos imigrantes estão sujeitos à xenofobia, com atitudes racistas por parte dos grupos radicais e de pessoas que acham que eles tiram os empregos dos nativos. Questão 14. Observe o mapa e responda as questões. O mapa é referente às atividades econômicas da Europa. Letra A. Em quais países europeus se concentra a maior área industrial da Europa? Alemanha, França, Bélgica e Países Baixos. Letra B. Cite 3 centros econômicos e financeiros da Europa: Paris, Bruxelas e Londres. Letra C.
As maiores áreas de pastagem concentram-se nos países da Europa Ocidental ou Oriental. Europa Ocidental. Letra D. Que país da Europa possui mais áreas de relevância turística? É a Itália. Questão 15. Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. O que explica esse fato? A forte mecanização dos países da Europa Ocidental, que libera a mão de obra para outros setores da economia. Questão 16. Na Europa existem políticas protecionistas direcionadas à produção agrária. Sobre isso, responda. Letra A. Quais são os objetivos dessas políticas? Proteger os agricultores da concorrência externa, manter a renda e o emprego, o abastecimento e a estabilidade dos preços. Questão B. Quais medidas fazem parte dessas políticas? Fixação de cotas de produção para evitar o excesso de oferta, empréstimos a juros baixos, tarifação elevada sobre os produtos importados, incentivos fiscais para exportação, compra dos excedentes agrícolas pelos governos. Questão C. Que novas medidas vêm sendo adotadas para acompanhar a tendência do mercado de alimentos, incentivo às práticas agrícolas mais tecnológicas e facilitação da exportação de alimentos para os países em desenvolvimento para a União Europeia. Agora, nono ano, nós iremos fazer a correção da nossa avaliação somativa, hora da revisão. Não esqueçam de preencher corretamente o cabeçado, tá bom? Número 1. Como são os rios no continente europeu? No continente europeu, são rios que correm sobre planícies, onde há grandes quedas d'água e que facilitam a navegação, ligando regiões e países vizinhos por sistemas de hidrovias. Número 2. Qual a importância das cidades europeias atualmente em relação às ofertas de emprego? Concentram as ofertas de emprego principalmente no setor de serviços, como transportes, educação, áreas de saúde, serviços bancários, turismo e etc. Número 3. Explica a relação existente entre o envelhecimento da população europeia e o sistema previdenciário. O envelhecimento da população europeia implica maiores gastos em aposentadorias, pois o número de contribuintes é menor do que o número de aposentados, o que causa um déficit no setor previdenciário. Questão 4. Quais são os principais motivos da Europa ser palco de muitos conflitos? A grande diversidade étnico-cultural e as intensas disputas territoriais. Questão 5. Durante os conflitos do povo basco, foi criado em 1959 o ETA. Explique-o. É uma organização separatista que adotou a luta armada, promovendo atentados e sequestros de políticos espanhóis, com o objetivo de alcançar a independência. Questão 6. Quais são os países que mais recebem imigrantes atualmente na Europa? Alemanha, Itália, Reino Unido, França e Espanha. Questão 7. Os países membros da União Europeia adotam políticas diferentes no que se refere à acolhida de imigrantes e refugiados, do que se trata o acordo que eles firmaram em 2018. Esse acordo propõe um aumento do controle das fronteiras e a criação de centros para a seleção de imigrantes. Questão 8. A xenofobia cresce por toda a Europa. Como são tratados muitos imigrantes e suas famílias em alguns países desse continente, são perseguidos, ameaçados, hostilizados, agredidos e, em alguns casos, mortos por grupos hostis, os chamados neonazistas. Ficamos por aqui nessa videoaula, com as atividades corrigidas, confiram direitinho, não deixem nada errado no caderno, deixo para vocês essa frase: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você de seus sonhos. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Um abraço.